Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou Ellen Oliveira, psicóloga, e hoje nós vamos conversar sobre Divertidamente 2, o que o filme nos ensina sobre as emoções. Baseado em conceitos da psicologia, o desenho ensina de um jeito criativo como o nosso cérebro e as suas emoções funcionam. Além das emoções que já eram apresentadas no primeiro filme, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo, Divertidamente 2 traz 4 novas emoções: tédio, inveja, ansiedade e vergonha, com a participação especial da nostalgia. O filme vai nos ensinar a importância de cada emoção. Essa ideia, que já era presente no primeiro filme, é muito reforçada no Divertidamente 2. Nesse filme, a gente percebe que as emoções não são divididas entre boas e ruins. Pelo contrário, todas elas são úteis em situações específicas. Por exemplo, a ansiedade é o que faz com que a Haley se prepare para situações difíceis, enquanto a nojinho a impede de realizar ações que possam trazer constrangimento ou mal-estar. Assim, nós percebemos que todas as emoções são uma resposta natural do organismo para um evento externo. Portanto, o problema não está na emoção, mas na sua intensidade. Afinal, até mesmo a alegria, que geralmente traz sensações boas, é capaz de trazer prejuízos para Haley quando ela tenta tomar todo o controle. Então é importante entender que toda emoção vem, cumpre seu papel e vai embora. Nenhuma delas deve ser para sempre e nem desproporcional àquela situação. Uma outra lição importante do filme é entender que nem sempre devemos agir de acordo com as emoções. No início do filme, antes das novas emoções aparecerem, há uma cena específica em que as 4 emoções básicas se afastam do painel e deixam que a própria Haley tome o controle da situação. Elas percebem que aquele não era o momento de se manifestarem e que a menina dava conta do recado sozinha. E isso pode parecer um detalhe não muito importante, mas a verdade é que significa muito. O que os profissionais da psicologia sempre dizem é que nós devemos controlar as nossas emoções e não nossas emoções nos controlar. Então, existem momentos em que é importante deixar as emoções de lado, nos concentrar e fazer o que é certo, independente do que a gente sente. As emoções estão ali para nos ajudar, mas nós não devemos deixar que elas nos controlem. Por exemplo, pode ser que em um determinado momento você esteja com muita raiva, mas você não vai bater na mesa e gritar com as pessoas. Você vai entender essa emoção, respirar e agir do jeito mais adequado. O filme também nos ensina a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade tóxica. A ansiedade, assim como as outras emoções, é uma reação normal a alguma situação externa. Ela é responsável por nos fazer agir diante de uma ameaça ou nos preparar para alguma situação. Por exemplo, no filme, a ansiedade que faz a Haley pensar sobre o seu próximo ano na escola sem as amigas a impulsiona a tomar ações para que ela não fique sozinha. Então é a ansiedade que faz ela falar com a Val, que é a veterana na escola e no time de hóquei, assim como também é a ansiedade que faz com que a Haley treine mais para que ela consiga uma vaga no time. Mas vemos que a ansiedade se torna tóxica quando, ao invés de impulsionar, ela paralisa a Haley, fazendo ela ter uma crise por conta do pensamento acelerado e do medo desproporcional de ficar sem amigas e sem a vaga no time. Mas um ponto importante e muito singelo é que, no meio dessa crise paralisante da Haley, vemos que a ansiedade não é inimiga dela. A própria ansiedade se vê em um estado de surto, porque ela quer ajudar a Haley de todas as formas e não está conseguindo. E esse detalhe faz toda a diferença. A sua ansiedade não é um mal que mora dentro de você e que precisa ser combatido. Ela só precisa ser entendida e ouvir: ei, tá tudo bem aqui fora, não precisa surtar. A fim de que ela volte para o seu estado normal de ajuda e não de toxicidade. É sobre fazer as pazes com as emoções e não lutar contra elas. E por último, mas não menos importante, nossas crenças e memórias são o que nos formam. Em diversos momentos na animação, nós vemos que a alegria e a ansiedade levam as bolinhas da memória para um lago. Assim, essas memórias criam raízes que se tornam crenças e começam a moldar a personalidade da Haley. E essa foi outra forma incrível de mostrar o conceito das crenças na psicologia. Hoje, a gente já sabe que cada ser humano tem crenças que se formam a partir das experiências de vida,
do contexto de criação, da cultura, das memórias. Essas crenças podem ser tanto positivas quanto negativas. No início a gente vê que a alegria deixava apenas as coisas boas se tornarem crenças, como eu sou legal ou eu sou boa. Mas com o passar do tempo, a ansiedade começa a colocar outras crenças ali, como eu não sou boa o bastante. E aí essa crença disfuncional começa a ecoar na personalidade da Hayley, da mesma forma que as outras. E na psicologia, nós chamamos isso de crença limitante. A verdade é que na nossa vida é assim também. Nós temos ambos os tipos de crença. Afinal, são as marcas inevitáveis da vida. E é isso que constitui quem nós somos. Mas é importante perceber que essas crenças não são necessariamente verdades. Elas são percepções nossas da realidade que nós criamos pelas nossas experiências. Então, elas não são uma verdade absoluta. Por exemplo, se você tem uma crença de que vai acabar sozinho, sem nunca encontrar ninguém, isso não é uma verdade a que você pode se apegar. É uma visão criada por um medo. E aí você precisa trabalhar essa crença e questioná-la. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque é a partir dele que nós aprendemos a perceber nossas crenças, a entender de onde elas vêm e como trabalhá-las, inclusive questionando elas quando necessário. Sempre abraçando com carinho quem nós somos, inclusive as nossas fragilidades. Tenha uma boa semana.